carreira dele começou como estagiário para a CVM, assim como a minha, assim como a do Pedro que está aqui, assim como acho que até de outras pessoas que estão aqui no Plantain hoje. Então, queria destacar isso para vocês porque é uma possibilidade, pessoal. A importância de você estar aqui e ver, vem e ter a oportunidade de estudar aqui na mão o trabalho dos superintendentes, trabalho de Noveiro, é, é cogitar trabalhar no CTM. E mais pra frente, fazer um concurso, e tops concursos, se der certo, né? Chegaram para a CDM e trabalharem realmente com servidores públicos na condição de valores de segurança. Bom, faço aqui apresentar o Fernando. Fernando com o João Pedro no cobertor, ex-superintendente da SEC. O Fernando está há 27 anos nesse Belém. Fez ciências contábeis na U, MBA, FGV, pós-graduação no UFRJ e engenharia econômica e administração industrial. Está cursando direito atualmente, certo? E, enfim, queria só dizer que eu não ando realmente contar a sua presença aqui. Sei que o trabalho assim, não é pouco e estão todos aqui para te escutar. Na sequência, queria apresentar, chamar para a mesa o professor Maurício Menezes, que é coordenador titular de comercial da UED, doutor pela UED, é extremamente colocação e no International Youth Corruption Academy também. E só se envolveram menos títulos baianos, obrigatório de 200 minutos. E chamar para a mesa o professor Caio Machado, que já foi apresentado. Professor, não sei dizer que tem entrevista no outro lado da tela assim, mas... Eu não, mas conversar com você. Tá. Você pode contar um pouquinho sobre a sua trajetória no CBM até você se tornar superintendente, tá certo? E para primeiramente, bom dia a todos e todas. Obrigado aí pela presença. É uma honra e um prazer para ser mesmo se estreitar desse relacionamento com a academia, em especial com os alunos de graduação. Então, assim, muito bacana mesmo. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse evento aqui. Então, como a Zóia falou, eu estou há 27 anos já na CRM. Nessa CRM faz parte da minha vida, minha família sabe disso, né? Os muitos sacrifícios que a gente já passou. Não é fácil ser superintendente no CVM, também não é fácil ser gerente, por isso que nós temos às vezes dificuldades, porque o que se ganha mais faz assim, um cargo, né? Uma função de gerente ou superintendente é muito pouco em relação ao servidor é um normal. Vocês teriam uma ideia, que chega a 25% a mais da segunda, você superintendente, os 15% para ser gerente. Então, assim, realmente você precisa fazer assim, um pouco por amor, né? E eu vou falar um pouquinho da superintendência mais para frente, vocês vão entender o que eu tenho desse amor que ela quer da CBN. Mas então, eu entrei na CBN o concurso de 97, iniciei com o dia 12 de janeiro de 98, na superintendência de fiscalização externa. Nem existe mais hoje. Teve uma cisão lá, enfim. Para fazer trabalhos gigantes, fazer trabalhos indo a companhias abertas, corretores, auditores. Fiquei lá quase 4 anos e aí eu fui convidado a ser assessor da Superintendência Geral da CBN. É diferente do que é hoje. Hoje a Superintendência Geral ganhou muito corpo, mas era um trabalho de assessoria realmente, né? E aí teve um momento na CBN que teve uma troca grande na Superintendência de Empresas e eu fui para lá como gerente. Eu fui um gerente, a Elizabeth Machado, foi a minha primeira chefe na SEP, como superintendente. Fiquei então na GA3, que hoje o titular é o Gustavo, está aqui com a gente, estudante aqui da FGV, tem mestrado aqui há pouco tempo. E fiquei lá vários anos, de 2002 a 2011. E de 2011 até hoje eu estou como superintendente na CVM, como superintendente desta superintendência, realmente uma superintendência incrível. Assim, as pessoas que estão lá, né, já conhecem bem, os colegas alguns aqui, o Rafael, o Gustavo,
É uma superintendência assim, muito bacana. E o trabalho que a gente faz lá, ele é bem conhecido internamente na CVM e fora da CVM também. É um esforço muito grande, principalmente aí dos gerentes que acompanham também há bastante tempo. Olha isso. Obrigada, Fernando. Se puder continuar mais um pouquinho e contar qual é a competência da SEP. O presidente João Pedro já adiantou um pouco, mas a competência nossa era bastante longa. Tudo que se refere a companhias abertas, a responsabilidade é da SEP. Talvez um pouquinho ali dividindo com a SLE, quando tem ofertas públicas, mas nós somos responsáveis pelo registro da companhia, então os pedidos de registro são todos direcionados para o interesse de empresas. Então nós temos ali trabalho de registro. Depois do registro da companhia, sua supervisão é contínua ao longo do tempo, desde esse nascimento até a saída da companhia do mercado de capitais. Então, tudo conosco, a parte de registro, suspensão de registro, cancelamento de registro a pedido e cancelamento de ofício, essa parte toda caminhando conosco. Nós somos responsáveis também pela supervisão, que eu considero a principal atribuição da área, e é a mais desafiadora, né? E a supervisão significa acompanhar todas as entregas de documentos, divulgações de informações sobre as companhias, e a partir daí, dessa supervisão, a gente tem também outras atividades, né? Outras atividades também, que são as atividades de orientação para as companhias, e a gente precisa estar aí o tempo inteiro, né? Orientando, chamando a atenção para evitar determinados desvios, chamando a atenção para decisões colegiadas da CVM de interpretação geral, coisas das companhias, em casos complexos. E é um trabalho bastante interessante também. E temos a sanção, né? Como consequência de uma supervisão que a gente faz bastante próximo, a gente tem ali, eventualmente, as questões de coisas fora do lugar, e aí a gente tem também essa atividade de sanção. Inclusive, a superintendência de empresas, dentre as áreas de supervisão finalísticas, é a que faz mais processos sancionadores, são os termos de acusação. Quando nós não temos elementos de autoria e materialidade, mas temos indícios, nós fazemos uma proposta de abertura de TEP, que dá para a superintendência de processos sancionadores, antes passa pelo nosso superintendente geral, para ver se ele aprova, que esse processo então vai para a superintendência de processos sancionadores e ali continua. São aqueles casos que precisa mais de investigação, é uma dedicação mais próxima, que na CEP nós dormimos e acordamos todos os dias, mais ou menos entre 400 e 450 processos. Isso tem acontecido normalmente, então se tem trabalho para sábados, domingos e feriados ali, madrugadas à vontade. O quê? Sim. Na SECO nós temos 44 servidores e 6 estagiários atualmente, fazendo esse trabalho dividido em 5 gerências, são gerências de GA1 a GA5, e ainda tem uma divisão de companhias incentivadas e de tecnologia para ajudar a fazer essa supervisão. Como é que é essa divisão de gerências? Então, a gente divide os setores, nós tomamos por setores de atividade, e nós temos a GA1 e a GA2 divididos por setores de atividade que fazem a atribuição de registro e o acompanhamento do dia a dia das companhias. Então, acho que o principal trabalho na parte de supervisão, não que, como eu disse, né, acho que a supervisão é o principal, mas eu tem tido muito trabalho com a parte de registro. Assim, tem dado muito trabalho de registro, tem chegado vários processos ao colegiado de deferimentos, por questões, impedimentos diversos a respeito da regulamentação. Então, assim, essa supervisão é uma supervisão muito próxima das companhias. Então, assim, não é só que elas entregam os documentos e que saem em qualquer mídia a respeito da companhia. Então, que é o principal risco da CVM, nós temos o plano de supervisão baseado em risco, que eu acho que posso explorar um pouquinho depois, e o principal risco é exatamente a perda da informação, perda do controle da informação, e aí há uma assimetria informacional que dificulta a tomada de decisão pelos investidores. Obrigada, Fernando. Antes de passar a palavra para o professor Maurício, eu queria comentar aqui com todos os alunos, né, que aqui, pessoal, a gente está falando do trabalho
que sai na capa do Valor Econômico. A gente está falando das companhias abertas, listadas em bolsa, daquelas companhias realmente muito relevantes para a pós-mercado. E é uma responsabilidade tremenda. Realmente uma responsabilidade gigante. E você tem os números da quantidade de companhias que são. Atualmente nós temos em torno de 700 companhias abertas. E aí é bom chamar a atenção que muitas vezes você escuta, tem 350 companhias no Brasil e tudo, mas essas são companhias listadas aí na bolsa, né? E principalmente com ações negociadas. Mas a CVM tem muito mais companhias, são companhias registradas na categoria A, que é o registro que autoriza a companhia a ter os valores imobiliários adquiridos à negociação, todos os valores imobiliários, inclusive ações, e a categoria B, que não é tão plena esse acesso, vão ter todos os valores imobiliários, menos as ações, as mais importantes, as ações e outros títulos e conversíveis de nações. Obrigada, Fernando. E dança Maurício, na nossa prática de direito societário, no Pontos Retais, temos muitas companhias com clientes. As clientes atuam em de setores, como tomando ou sem diferentes tamanhos e necessidades de capital. Você poderia falar um pouco, por favor, sobre algumas das razões pelas quais as companhias decidem ou desistem de ser registradas na CVM e na Bolsa e na Capital, ou mesmo de emitir dívida no mercado, como o que a gente também acabou de mencionar? Primeiro, bom dia a todas e a todos. Eu queria fazer alguns cumprimentos muito breves, tá, gente? Porque não sei se chamam, mas principalmente cumprimentar os alunos, ex-alunos. A gente está aqui reunido por conta de vocês, dois de seus clientes. Então, um grande prazer estar aqui. Parabenizar a organização, a Zora, Ricardo e também o Caio. Cumprimentar servidores da CTN, a pessoa de nosso querido Fernandes, cumprimentar o nosso presidente, professor João Pedro, Alexandre, enfim, dá para ficar aqui comentando todo mundo, mas queria dizer também que a FGV tem um sentimento, o FGV já foi professor da pós-graduação no acesso, como candidato, eu considero uma segunda casa, e para encerrar essa introdução muito breve, dizer que é muito feliz essa iniciativa de unir três grandes forças da academia aqui do Rio de Janeiro, e são a FGV, a PUC e a UET. Então, a BTU precisa fazer isso mais vezes, né? Tá mais perto um do outro. Como a sua pergunta, essa aqui da Zora, é questão de ser ou não na banha aberta. E aí, olhando primeiro de uma visão de advogado, eu costumo, quando existe uma situação jurídica, algum cliente costuma iniciar o trabalho explicando, e então você me ajudar, vou ter que porque estamos aqui com os nossos alunos, mas eu costumo iniciar o trabalho para explicar qual o perímetro jurídico que o cliente está se situando ou querendo se estabelecer, ou seja, quando ele está quisando com níquida legal e regulatória. E aí, olhando um pouquinho para a lei das SA, a minha primeira dificuldade quando eu tive, iniciando meus estudos de exceto, né, era o monitor de direito comercial lá da UERJ, foi olhar para aquilo ali como regras embaralhadas que se aplicavam a companhias abertas e companhias fechadas. Não existe um capítulo só de companhia aberta, não existe. Então, hoje, eu vejo a lei das SA como se fosse duas leis superpostas, dois estatutos jurídicos. Há um estatuto jurídico restrito às companhias abertas, que não se aplica à companhia fechada, e ela, a despeito dessas normas estarem, digamos, dispersas na lei. Então, é preciso que haja, digamos, uma visão amadurecida com relação àquilo que da lei a gente destaca para aplicar para as companhias abertas, porque aí, respondendo essa pergunta, reside um ponto muito importante, que são os custos de ser companhia aberta. Antes de falar de alguns números, eu trouxe eles aqui, vale a pena falar dos custos, que as pessoas gostam de falar custos de fundação, eu prefiro falar custos de negociação, custos negociais, que, inclusive, dizem respeito a aspectos patrimoniais, por exemplo, do acionista controlador, ou aspectos que limitam a autonomia privada. Eu vou, para nós entender, vou dar dois exemplos, porque com relação à titularidade das ações ao acionista controlador.
Uma vez companhia aberta, atrai para si o artigo 254 lá, que trata, digamos, de um efeito, eu poderia falar, tentar resumir, um efeito adverso com relação à liquidez das ações do controlador. Por que isso? Que o artigo 254A fala da obrigatoriedade de uma oferta pública de aquisição de ações com VOC, negociados em mercado, pelo candidato à aquisição de controle. O cara que quer comprar o controle de uma companhia, ele precisa estender essa oferta adendo no mínimo 80% do preço negociado com o então controlador. Ora, se existe essa obrigação, se existe esse ônus, né, naturalmente isso reduz a liquidez, a facilidade de venda dessas ações representativas do controle, e isso é um dado de realidade. É um efeito jurídico que passa a viger a partir do momento que esse acionista controlador, obviamente ele instruindo a administração, decide abrir capital, decide se registrar como companhia aberta. Um outro exemplo, para falar aqui de limitação da autonomia privada, existe um artigo lá da Lei das SA, que é o artigo 136, que trata do quórum qualificado, ou seja, a exigência de um maior quórum para a tomada de uma decisão sobre certas matérias pelos acionistas reunidos da Assembleia Geral. São matérias que, eu poderia resumir, dizem respeito a mudanças estruturais da companhia, mudança de objeto social, por exemplo, né, incorporação, enfim, são mudança de custo de dividendos, são realmente mudanças que eu diria muito impactantes na vida dos acionistas. Com relação às companhias abertas, com ações negociadas em mercado, não a companhia B, né, mas a companhia A, esse quórum ele é estabelecido pela lei, e 50% para o capital social. Se fosse uma companhia fechada ou uma companhia aberta do tipo P, os acionistas controladores eles podem colocar esse quórum, aqueles que têm o poder suficiente para alterar o estatuto, vamos dizer assim, eles podem qualificar esse quórum e majorá-lo para 2P, assim, um capital, enfim, aquilo que seja mais sobe mês. Então, cá entre nós, é uma imitação da autonomia privada. E existem outros exemplos, custos. Um deles, para virar aqui essa primeira parte, eu vou me estender muito não, diz respeito ao caminho reverso, a via de saída. Sempre que eu estou na minha advocacia orientando no cliente, todos nós aqui, a gente tem que dizer para o cliente, como você entra, como você sai, seja de um contrato, seja de uma sociedade, de qualquer situação jurídica que no futuro possa não ser mais conveniente para aquele agente econômico. E aqui existe o caminho de volta para casa, digamos assim, que é o cancelamento de registro. E o cancelamento de registro também com certas dificuldades. Já com a redação dada pela aquela reforma de 2001, pela Lei 10.303, o artigo 4º da lei foi modificado para a introdução da tarefa para dizer que, nessa hipótese, o controlador da companhia deve fazer também uma oferta pública de aquisição de ações a preço justo. E aqui reside, né, em certo grau de incerteza com relação ao que é a preço justo. Lá do parágrafo 4 desse artigo estão estabelecidos alguns critérios. São os critérios aplicados de patrimônio líquido, valor de mercado, de patrimônio, proteção das ações, um mix disso tudo, ou valor econômico, enfim. Mas o quarto marco permite que os minoritários, não vou falar minoritários, eu vou falar simplesmente titulares de ações negociadas em mercado, que alcance 10%, possam convocar uma assembleia, não geral, uma assembleia especial deles. O controlador não fala nada nessa assembleia, uma assembleia especial deles. E eles podem decidir que aquele valor não corresponde a um preço justo e exigir uma avaliação, né? Elaboração de um laudo de avaliação. A depender do resultado disso, esse preço justo aí pode ser majorado. Então, é uma situação, digamos, mais sensível que precisa ser explicada para aqueles que querem, que desejam assumir uma posição de companhia aberta. E agora falando dos custos, gente, alguns indicadores, uma pesquisa, e eu vou me referir a uma pesquisa divulgada pela D3, junto para a Deloitte, a pesquisa tomou mais de 2 anos, são
termos relativos, ela é a ideia atual, da sobrevivência atual. E aí, algumas coisas são interessantes, pelo menos em questões, né, indicadores. Primeiro, companhia que vai ao mercado e captar recursos, ou seja, fazer uma distribuição pública que tipo primária, né? Vai tentar buscar novos acionistas do mercado. Segundo essa pesquisa, o custo médio de captação é em torno de 4,9% do valor captado. Então, é um percentual com alguma relevância. Tá? E, por outro lado, uma vez feita a captação, qual seria o custo para se manter a companhia? A companhia desta, ela assume custos que são do seu dia a dia. Como foi falado pelo presidente aqui, a questão informacional, pelo Fernando, a questão desses custos, tem aqui os dados. Exemplo, você é obrigado a ter um conselho de administração, é obrigado a ter uma auditoria independente, auditoria interna também, é obrigado a criar e manter um departamento que chama de RI, de Relações com Investidores, obrigado a se sujeitar a um maior grau de transparência e divulgação de informações, e isso dá hoje trabalho, e quando não cumpre, Fernando e sua equipe estão ali para exigir uma informação mais acurada. Portanto, é um pacote, divulgação de fatos relevantes, comunicado ao mercado, informações trimestrais com relação à sua portabilidade, enfim, isso gera, de fato, gente, um custo relevante. E aí, dentro dessa pesquisa, o que foi apurado em custo médio, tá? Essa pesquisa ela foi assim, para dizer, por 51 empresas de 12 setores diferentes. Então, é realmente uma média. Para o custo médio anual seria em torno de R$1,5 milhão. Tá? Sendo que para companhias com faturamento, uma receita líquida acima de 2 bilhões, esse custo, segundo essa pesquisa, chega em torno de R$4 bilhões. Se comparar a companhia que tem uma receita líquida de 2 bilhões, custo de 4 milhões, é 0, alguma coisa por cento. Então, isso serve até como incentivo, que a gente também fica falando dos custos, para no final das contas, a depender da dimensão da companhia, é um custo relativizado. E ainda mais agora, vindo FAST, que é uma regulação desse CRM, como o presidente falou, para editar, a fim de cobrir as companhias de menor porte. Tem um ex-aluno, Daniel, lá da UER, que fez uma pesquisa e defendeu dissertação de mestrado brilhante sobre o acesso das companhias de menor porte ao mercado. Né? Então, quem quiser mais informações, consulte ali o Daniel sobre companhias de menor porte, mas dá para dizer que é algo que é palatável, né? Embora o mundo a custos. E com relação a esses custos, né, para passar a bola de volta aqui para as horas, o que foi indicado, um pouco maior tarde de custo, né, que realmente seja mais energia e investimento, pela ordem que você está hoje, custos com auditoria e revisão de demonstrações financeiras, taxas e custos de manutenção que não exista, custo de se manter o conselho de administração e os comitês de assessoramento ao conselho, remunerar essa turma toda, são alguns dos itens aqui mencionados. E com relação à motivação, é interessante falar o que motivou esses empreendedores a fazerem de seus negócios, suas companhias, uma companhia aberta. E disparado, a primeira motivação é a captação de recursos. E a segunda, também bastante relevante, é aumentar a abrangência e participação no mercado, o que está coerente com o principal benefício que é citado por essas pessoas, que o principal benefício se adotar o regime de companhia aberta, que é ganhar maior visibilidade do mercado. E o principal desafio, segundo essa pesquisa, foi encarar a complexidade da regulação. A regulação, realmente, ela não é para amadores. Diga aqui, exige uma especialização de nós, advogados. Mas isso não é mundo inteiro. No Brasil, no mundo inteiro, existem os advogados que trabalham com societário e mercado de capitais e
para sobreviver, vai se especializar. Eu pensando pro custo de jogador é muito parado, caso. Mas lá na captação, quando eu falei 4,9%, a pesquisa indica como assessores, que inclui os advogados, o mote do percentual de 1%zinho. Então, 1%zinho para todo o rol de consultores, advogados, de FIF, os intermediários ficam ali com a parcela mais borducha de 3,9%. Então, assim, eu acredito que dentro desse contexto, o primeiro passo, talvez, né, para se acostumar, digamos, com a vida de companhia aberta, seja buscar aumentar e para emitir títulos de dívida, para se submeter às normas de companhia B que não são tão impactantes, né, quanto as de companhia A. Leia-se por aqui, porque eu acho que eu já estendi muito essa palavra aqui, devolvo para as horas. Obrigada, professor Maurício. Professor Carlos, gostaria de complementar? Só, eu também tenho bastante, não vou fazer para disso, Maurício, não? Pedindo aos alunos, ao COI, em especial às filhos e estudantes, todos a engenharia da verdade que